Vamos ler aqui a página, o capítulo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 4, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco, diz a palavra do Senhor. Capítulo 8 de João, versículo de número 4. Quem pode ler bem alto? Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com algo que não se é falado muitas vezes dentro da igreja. Glória a Deus! E as pessoas conhecendo essa história, mas não procurando entendê-la, porque essa história, esse relato bíblico, ele está sempre em evidência. A maioria dos pregadores pregam essa palavra, pessoas anunciam este evangelho e falam sobre uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Mas muitas pessoas não entendem, quando se é falado sobre o adultério, o que a lei, de fato, ordenava para um homem e para uma mulher, quando eram pegos em flagrante adultério. Então, quando tinha uma, duas ou três testemunhas, eram levados diante dos sacerdotes para que a lei fosse aplicada sobre aquele que haveria cometido o pecado. Então, era levado para fora da cidade para que fosse destruído aquele mal sobre o arraial de Israel. E assim a pessoa que era pega em adultério, ela era levada para fora da cidade e depois disso era apedrejada. Ficando então o seu cônjuge, seria o marido ou a mulher, viúvo, sim ou não? Era isso que acontecia. Mas para nós entendermos melhor a palavra adultério, algumas traduções são conhecidas. Uma delas, quando se fala em adultério, o significado que ressoa na nossa mente, primeiramente é a fidelidade contra o seu cônjuge. Então, se pouco é falado na igreja acerca deste assunto, pois é uma palavra que muitas pessoas enxergam como uma palavra pesada. Pastor, é uma palavra pesada falar sobre adultério. Falar sobre adultério também é falar sobre pecado. E falar sobre pecado, falar sobre adultério, afugenta as pessoas. Eu quero dizer para você que toda obra mal acabada e tudo que você fizer também não terminar, se torna um adultério diante de Deus. Quando Jesus ele estava na terra, ele explicando às pessoas, seus discípulos, que o pecado não era somente cometido corporalmente, fisicamente, mas se olhar para uma mulher, cobiçando-a, você também está praticando o adultério. Quem sabia disso? Mas nós observamos que já no tempo que Jesus estava na terra, Jesus não anulou a lei sobre o apedrejamento. Jesus não apedrejou aquela mulher. A Bíblia não diz que Jesus tomou a posição para apedrejar aquela mulher. Ele era o único que poderia fazer isso, ao ato. Mas ao observar a atitude de Jesus olhando para a mulher que foi pega em flagrante adultério, ao levar até ele já estava no lugar
Vamos colocar assim para que os irmãos entendam, estrategicamente, para impedir aquilo de acontecer. Você pode até achar que Jesus estava ali apenas fazendo algo que crianças fazem, escrevendo com o seu dedo na terra, mas não é isso. Jesus estava ali no momento que aquilo ia acontecer. Na verdade, os fariseus, por serem pessoas enciumadas pelo ministério de Jesus e ver que Jesus realmente não só curava as pessoas, mas alguns momentos você vai ouvir Jesus dizendo assim: perdoados estão os teus pecados. E isso incomodava o coração dos fariseus. Os fariseus queriam de fato não apedrejar só aquela mulher. Eles queriam que Jesus falasse algo contra a lei. E se Jesus se posicionasse por ser, eles sabiam que Jesus tinha amor pelas pessoas. Jesus dissesse: não, vocês não podem apedrejar ela. O que eles diriam? Ele está contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse: mulher, teus pecados estão perdoados, eles diriam: este está blasfemando, dizendo que é Deus. E Jesus estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quando Jesus está escrevendo com o seu dedo na terra, quem é que faz essa ação? Não é crianças? As crianças escrevem no chão. Quantas vezes, quando você era criança, você não pegou um palitinho, um galho de árvore, né? E fez com um lápis e saiu desenhando um bonequinho, escrevendo, né, as letras do alfabeto. Quem já não fez uma coisa como esta? Mas Jesus não estava escrevendo qualquer coisa. O que me faz entender isso é quando aqueles homens trazem a mulher e eles olham para aquilo que Jesus está escrevendo. É muito importante observar que Jesus, sendo Deus, conhece a mente, o coração e principalmente sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. A Bíblia deixa tão clara dizendo que antes de qualquer pessoa, homem ou mulher, orar, o Senhor já sabe até as palavras que você vai falar, vai pronunciar. Então a Bíblia, a palavra do Senhor diz que ao trazer a mulher adúltera, que foi pegada em flagrante adultério, e trazer até Jesus, Jesus não disse a ela: teus pecados são perdoados, ou não apedreje ela. Jesus usou uma sabedoria tão grande por ser Deus. Jesus disse: aquele que não tem o pecado, lance a primeira pedra sobre essa mulher. É tremendo imaginar a confusão de pensamentos que houve naquele momento. A mente daquelas pessoas ficaram em confusão, pois quem sabe alguém queria se justificar dizendo: não, eu não fiz isso, eu não peco, eu não erro, eu não falho, eu não tenho erro nenhum, eu sou perfeito. Mas a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo, pode ter certeza que mostrava a eles, demonstrando na mente deles: olha, você, se for apedrejar ela, após ela você também deve ser apedrejado. Você também tem que morrer hoje. Se ela for apedrejada, você também irá ser apedrejado por estes pecados, quem sabe até pecados piores do que aquela mulher havia feito. Então, uma coisa importante ao ler essa passagem, esse texto, eu observo e vejo que Jesus não a condenou à morte. Jesus não permitiu de fato que aquela situação acontecesse ali naquele instante, dando a esta mulher uma segunda oportunidade. Eu quero deixar bem claro que Jesus não estava apoiando o pecado nem o erro que ela cometeu. Muitas pessoas, às vezes,
acham que Deus apoia o pecado, o erro que eles cometem. Vocês estão compreendendo? Nós não podemos entender erradamente as coisas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito que o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo. Pastor, o senhor é santo? Não, eu estou no processo de santificação. Até o dia da minha morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Eu estou no processo. E esse processo ele tem que ocorrer todos os, não só uma vez, mas todos os dias. Esse processo tem que estar ocorrendo na minha vida. Não só na minha vida, como na sua também. Amém? Mas quando nós, eu vou colocar assim, quando as pessoas, elas começam a entender que Deus apoia os erros que elas cometem, porque alguém pode olhar essa passagem e dizer assim, não, Jesus não condenou ela. Ele não condenou. Mas ele, sendo advogado e juiz, ele deu uma ordem a ela, dizendo para ela ir e voltar a fazer as mesmas coisas. Jesus disse para ela, olha, continua na mesma prática. Jesus disse para ela que o que ela fez hoje e amanhã, se ela fizer, vai ser perdoada de novo. Você não encontra de novo essa oportunidade. Mas eu encontro Jesus, o Deus de amor, o Deus grandioso, o Deus tremendo, dizendo exatamente essa palavra. Qual foi a palavra que ele disse a ela? Jesus mandou ela ir para o marido dela, para a casa dela, assim, vai para a sua casa. Mas quando você chegar na sua casa, você chame o teu amante, pratique o pecado de novo, faça as mesmas práticas e está tudo certo. Foi isso? Não. O que Jesus disse para ela, e ele deixou bem claro a ela, que ela não poderia mais fazer o que ela fez. Você pode ir para a sua casa, você volte para o teu lar, volte para o teu esposo, e olhe bem, antes do esposo perdoar ela já tinha recebido o perdão de Deus. É que só é visto um lado dessa história e não o outro lado dessa história. Quando nós olhamos para o primeiro lado da história, nós vemos um Jesus perdoando a mulher adúltera e dizendo para ela não cometer mais o pecado. Mas você não pode esquecer que quando voltar a casa, ela voltando para o seu lar, ela precisaria o quê? Encarar uma realidade. Qual era a realidade que ela encararia? O relacionamento dela com o marido. Pode ser que o marido fosse uma pessoa mais velha, porque era natural naquela época o marido ser um pouco mais de idade, a mulher ser um pouco mais nova. Amém? Pode ser que o marido, por ser um pouco mais velho, e ela, por ser um pouco mais nova, pensasse, não amar o marido, porque muitas vezes as mulheres casavam-se naquela época por alguns fatores, não só amor, mas às vezes um casamento arranjado, às vezes por condições, na verdade, condições financeiras. Podemos entender que o marido dela não era um homem pobre. Podemos entender que ela tinha uma vida boa. Quem sabe, nós não sabemos se o marido estava no meio da multidão querendo apedrejar a mulher. A Bíblia não deixa claro. Mas podemos entender que a oportunidade que ela ganhou de Jesus e disse, volta para a tua casa, ela vai, mas não queres mais. Jesus está dando uma oportunidade para ela fazer diferente as suas ações, mudar de atitude, mudar de forma de ação. Sabe o que mais entristece o coração de Deus? É quando Deus nos dá uma oportunidade e nós jogamos ela no lixo. Quando Deus dá uma chance para nós estarmos de novo em contato com Ele, mesmo depois de errarmos.
Ele perdoa você, Ele te lava com o seu sangue, te dá uma oportunidade exclusiva de você ter uma vida na sua presença. E aí você olha e diz assim: não, mas eu vou continuar nos mesmos erros. Eu não vejo a Bíblia, não sinto esta mulher sendo pega a segunda vez. Eu não vejo essa mulher sendo levada mais uma vez para ser apedrejada. Eu não enxergo assim. Mas eu posso ver pelo outro ângulo, uma outra forma, que esta mulher provavelmente tenha mudado suas ações. Se alguém já foi preso, e dizer para mim que ser preso é ser maravilhoso, essa pessoa está com problema. Se alguém já foi levado para ser executado por uma facção e Deus livrou ele, e ele voltar a praticar as mesmas coisas, porque não pegou de fato a oportunidade. A mesma coisa, receber um perdão de alguém que você ama. Você praticou coisas ruins, pecados, práticas terríveis, que poderia a tua vida sucumbir, mas a pessoa, o cônjuge, chegou e disse: não, eu irei perdoá-lo e vou amá-lo novamente do mesmo jeito. E isso acontece algumas vezes dentro da igreja. Então existem algumas questões que acontecem de pessoas até cristãs, eu vou falar assim, crentes, caírem em posturas erradas, em pecados e práticas de adultério, e de repente tentar a buscar novamente o seu cônjuge, buscar novamente aquele laço matrimonial ou laço matrimonial, e não conseguir mais. Porque aí o cônjuge não perdoa mais. O cônjuge diz: não, eu não quero mais, porque eu nunca traí, e ele ou ela me traiu, e agora eu quero viver uma vida sem esse problema sobre mim. E se fez, que pague pelos seus feitos. Não é assim que a gente escuta? Aquele que pecou, que se vire com o pecado. Eu não pequei. Eu não sei de que forma eu quero falar isso. Muito importante para a igreja, porque isso não é ouvido. Uma coisa que muita gente tem dúvida. O certo é perdoar quem cometeu o pecado ou não perdoar, pastor? Aleluia! Eu não vou entrar em muitas questões aqui, porque eu precisaria de muitas horas para explicar isso. Mas uma coisa importante da igreja pensar e entender uma coisa importantíssima: a pessoa que cometeu o ato de pecado, de adultério, e ela é casada, no caso, para cometer adultério, que são casados, e ele praticou este pecado, e confessou o seu cônjuge, confessou perante a igreja, confessou perante seu cônjuge: eu cometi um pecado. Que pecado foi esse? Aí a pessoa diz: adultério. A Bíblia fala que alguns pecados têm pecados para a morte, e esse é um deles, o pecado de adultério. Quem está entendendo? Então a pessoa, o cônjuge, mediante o que está escrito em Mateus, capítulo número 19, você abre a sua Bíblia lá. Como eu nunca vejo ninguém tocar nessas palavras, eu preciso, como pastor, explicar essas palavras, porque alguém pode ouvir, e pode ser que você nunca ouça isso, e você pense assim: o diabo te convença, peque, depois você recebe perdão, está tudo certo. O diabo, ele convence as pessoas a pecar, e depois você peça perdão, está tudo certo. E será que é bem assim? Você já parou para pensar? Se é tão fácil cair em adultério, pedir perdão, e já está tudo certo. Aleluia! Pastor Rodrigo, eu cheguei a falar para Deus esses dias que eu não ia pregar mais na igreja.
Sabe por quê? Eu respeito todos meus irmãos obreiros, pastores que estão aqui. Eu amo muito ouvir todos pregar. Porque o que eu trago, eu só sei fazer uma coisa: ensinar. Eu sei que ensinar não é fácil. Foi o que Deus me deu. Eu sou um pregador itinerante, gosto de avivamento, gosto dos dons espirituais, amo os dons espirituais, amo a presença desse Espírito Santo. Mas eu quero que você pense uma coisa: será que essa igreja estaria em pé se não tivesse alguém ensinando aquilo que muita gente não ensina? Se eu me calar de falar a verdade para vocês, e vocês tiverem uma dúvida, ou quem sabe um dia tu esteja cuidando de um trabalho e uma questão desta venha cair no teu colo, você não saberá como agir. Você dirá assim: meu Deus, o que eu faço agora? As respostas estão dentro da Bíblia. Só que nós precisamos falar sobre esses assuntos difíceis. Porque eu chegar aqui e eu pregar sobre o fluxo, sobre o fluxo de sangue, eu poderia falar sobre ela hoje aqui. A cura do cego Bartimeu. Eu poderia falar sobre o templo de Jerusalém, o primeiro templo, o segundo templo, sobre o judaísmo, vezes a fé cristã ou o cristianismo. Eu tenho um estudo maravilhoso sobre o judaísmo e o cristianismo. Mas eu tenho que atingir os pontos que Deus vai me dizendo: olha, é esse ponto que tu tem que falar. É isso aqui que tu tem que dizer. Só que muitas vezes o que eu vou falar, você vai ouvir e você vai dizer: nossa, o pastor trouxe uma palavra dura. Eu vou ser bem sincero, isso aqui nunca foi duro, o que eu estou dizendo. Tudo é perder a salvação. Pode ver que no momento que eu estou pregando, em nenhum momento eu estou te ofendendo, em nenhum momento eu estou direcionando que é para você o que eu estou dizendo. Eu estou aqui apenas dizendo o que diz a palavra, para que a tua mente, esclarecida pela palavra, não tenha nunca a oportunidade para Satanás te convencer a cometer um ato de adultério, um ato de prostituição, se você tem a sua mente santificada pela palavra. Você acha que eu estou em pé até hoje? Por quê? Você acha que 26 anos de fé nunca me desviei? Você acha que eu estou aqui por quê? Porque eu tenho amor pela palavra, eu amo a palavra. E quando eu leio a palavra, eu digo para Deus: Deus, coloque a palavra dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti. Porque muitas pessoas não entenderam o que é o cometer o adultério do Antigo Testamento e o cometer adultério do Novo Testamento. Existe uma diferença, mesmo que a pessoa diga: não tem diferença. Eu peço que os teólogos avaliem bem o que eu vou dizer. Aquele que faz o curso teológico, que avalie o que eu estou dizendo. Qual a diferença? Que no Antigo Testamento, uma pessoa pega em adultério, teria que ser o quê? Ah, vocês entenderam? E no Novo Testamento é apedrejado? Não. Aleluia. Não é apedrejado. Porque se fosse apedrejado, imagina quanta gente morreria apedrejado. Vocês conseguiram entender? Eu não quero me esticar muito, irmãos, porque dar estudo eu sei que é pesado, é difícil. Mas se você quer aprender, eu estou aqui para te ensinar. Estou aqui para te dizer. É verdade. Essa palavra não é só para você, para mim, para nós todos que estamos aqui. Nós estamos aqui no curso teológico, bíblico. Estamos olhando para a Bíblia. O que Jesus ele fala em Mateus, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Pastor, mas no tempo da graça, se eu cair em adultério, existe algum problema? Eu morro na pedrada? Não, você não vai morrer na pedrada.
Aleluia. Mas no Novo Testamento tem a graça. A graça já é mais a misericórdia, o amor, o perdão. Não é isso, pastor? Não totalmente. Amém? Porque eu vejo pessoas caindo em pecado, em troca de homem, em troca de mulher, em troca, e é obreiro, e é pastor, e troca dentro da igreja. E no mundo isso é normal, adultérios e adultérios no mundo é normal. Mas o Deus que nós servimos, para Ele não é normal. Porque foi Ele que estabeleceu a lei. E foi Deus que mandou limpar de Israel o adultério. Ah, mas os reis antigamente tinham mulheres, né? E tinha tantas mulheres. Nós temos, por isso que eu digo, o tempo é muito curto para mim abordar todos os assuntos. Mas eu quero te dizer que não é bem assim como muita gente fala. Amém? Ah, mas tem a monogamia, a poligamia. Ah, mas aí pastor, eu sou cristão, mas eu posso casar com outra mulher sendo cristão? Eu posso ter 2 esposas, 3? Eu vou dar um caminho para você. Se interne no hospício, é melhor. Eita glória, aleluia. Se interne no hospício. Amém? Pastor, o senhor acha então que eu não posso ter? Porque Deus é amor. Eu estou dentro da graça. A graça eu posso fazer tudo que eu quiser, eu estou de graça. A Bíblia fala que os que cometem pecados, que praticam o pecado, em João capítulo 8, 34, pode abrir lá e olhar, está escrito assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Então, se você comete pecado, a prática do pecado, mas aqui não está falando sobre adultério, pastor, aqui está falando do pecado, e adultério não é pecado. Glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário, esse você conhece de cor, não é verdade? Mas por que nós vemos que o pecado e o adultério, essas coisas são erradas perante Deus? E por que outras igrejas lá permitem o jovem não casado não ter ato sexual? Por que algumas igrejas apoiam as pessoas, mesmo casadas, trocar de pares? Uma igreja, não vou citar o nome por ética, mas tinha 20 casais se trocando na igreja. Igreja antiga, da onde eu vim. Aí chegava com a veinha dele, ele chegava com a veinha dele, né? Opa, senhor irmão, e aí, vamos trocar? Não, pega, cansei. Você pode achar que eu estou falando uma coisa que é impossível, não pode ser verdade. Por isso que muitas vezes você vê um pastor virado num ninja, dando espadada até na sombra, aí você fica me olhando, porque você acha que eu vim daquela igrejinha pequenininha ali do canto, lá na outra. Não, eu vim num lugar muito grande. Eu convivi com muitas igrejas, com muitos lugares. Eu posso dizer, como pregador itinerante, meu Deus do céu, a igreja tem que ser um lugar de correção, de retidão, um lugar de temor, de exemplos. Não estou dizendo que você não possa se irar em algum momento, que você de repente vai lá e bate o seu dedinho no canto da cama e, né, sem querer, acaba saindo uma palavra errada da sua boca. Existem 3 tipos de pecado. Você sabe quais são os 3 tipos? Toque naquela pessoa que está ao seu lado e pergunte: você sabe quais são os 3 tipos de pecados? Mas existe, pastor, 3 tipos? Existe. Assim como existe pecado para a morte. Pecados voluntários, pecados involuntários e pecados premeditados. Você aprendeu? Sabe, você vai numa outra igreja, nunca vai ouvir ninguém falar sobre esse assunto.
Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas pela tua salvação. Elas estão interessadas no que tu vai trazer para dentro da igreja. O que você vai dar. E aqui nós não temos esse problema. Aleluias. Abre então Mateus capítulo 19. É uma palavra que fala acerca do divórcio. Ele diz: aconteceu que, concluindo Jesus seu discurso, ele saiu da onde? Do lugar aonde foi o palco dos milagres de Jesus, aonde o ministério de Jesus foi firmado e focado por todo mundo, Galileia, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram muita gente e curou ali muitas pessoas. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Quem chegou aos pés de Jesus? Sempre os mesmos. Quem eram estes? Os religiosos da época, que procuravam matar Jesus porque tinham ciúmes do ministério de Jesus. Jesus ensinava e as pessoas aprendiam. Eles ensinavam e ninguém aprendia nada. Porque Jesus estava ensinando uma coisa que ele era o praticante. Essa é a diferença. Amém? Então aqui diz que os fariseus chegaram aos pés de Jesus, tentando. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pensando: Jesus é bom ou não? Estavam tentando Jesus, né? Glória a Deus. Dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Será que esses homens não conheciam a lei? Eles sabiam que quem cometesse pecado deveria ser o quê? Apedrejado. Olha as conversas deles. Olha as conversas deles. É lícito o homem separar da sua esposa por qualquer motivo? Glórias a Deus. O que Jesus diz, irmãos? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que no princípio a criação os fez o quê? Não, mas tem mais um bicho no meio. Tem macho, fêmea e um bicho no meio. Não tem hoje? Deus criou o macho, está na Bíblia. Mas não tem um negócio que está meio esquisito, que não é nem lá nem cá? É ou não é? Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Quem é que está dizendo que Deus criou macho e fêmea? Não foi o outro que disse, foi Jesus. Glória a Deus. Você viu uma palavra linda, irmãos? Precisa observar. Macho e fêmea. Nós temos que criar um nome para esse negócio que está no meio. Esse dia eu estava fazendo um estudo, mas nem vou comentar aqui porque é muita coisa. Chegou a ponto de eu dizer assim: meu Deus, está todo mundo louco. O ser humano sempre quer desfazer o que Deus faz. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí diz o que, irmãos? Versículo 5: disse, portanto, deixa o homem que o pai e a mãe, que seria o sogro e a sogra, do seu cônjuge, né? E aí? E serão os dois uma só carne, mas um macho e uma fêmea, tá? Para ser uma só carne é o polo negativo e o polo positivo da bateria. Glória a Deus. Dois polos não dá certo. Então, iniciar o homem e a sua mulher, e os dois serão uma só. Aí o pastor faz aquela pergunta assim: na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte você pare. Não é assim que eu faço quando fazer um casamento? Aí eu pergunto para a mulher: sim ou não? E ela diz: sim.
Mas tem umas que quando eu vou dizer assim, na saúde, até que a morte você para, ela diz não. Já na eternidade, não tem? Eu vou me privar até aqui, tem muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Glória a Deus. Aí aqui diz no versículo 6: assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Vamos ver de novo. O que está escrito aí? Dá a entender que Deus fundiu dois metais preciosos e eles viraram um só. Como desmonta isso? Como consegue desunir isso que foi unido, foi fundido? Como consegue? Só tem um que pode unir e des. Quem é? Deus. Glória a Deus. Ele tem os seus mecanismos, né? O mecanismo até que a morte, né? Não é separado. E aqui diz mais o quê? Ó, por que então o Senhor mandou Moisés dar o quê? Carta de divórcio. O Senhor deu essa ordem a Moisés? Sim, está na Bíblia. Aleluia. Mas vocês têm que entender por que foi dada essa ordem. Lembra que eu falei no início que quem cometesse o pecado era levado para fora da cidade era? E ele, imagina com uma mão de pedrada, estava vivo? Morria. E o cônjuge? Ficava como? Viúvo. Vocês entenderam? Era isso que acontecia pela lei. Mas aqui nós vemos que Deus ele vai abrir, através de Jesus, ele vai nos abrir aqui uma visão maior. Mas aqui quem está falando já não é mais Jesus, né? Jesus ele fala onde está em vermelho na minha Bíblia: assim não são mais dois, mas um, a sua carne, portanto, que Deus juntou, não separe. Aí aqui no verso 7 está dizendo assim: e disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Aí ele faz uma pergunta. Para quem está fazendo essa pergunta? Para Jesus. E no verso 8, o que Jesus vai dizer? E disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Olha bem, Moisés, por causa da dureza, ele não está dizendo nem que foi Deus, né? Vocês estão entendendo? Deus disse para Moisés, ele está dizendo: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Você observa Jesus dizendo algo contrário a isso? Não, ele está dizendo que não era assim aonde? No princípio. Essa é uma questão que muitas pessoas ficam com a mente confusa. Alguns chegam a dizer assim: olha, lá na minha igreja, da igreja que eu sou, é uma igreja de doutrina, é uma igreja de usos e costumes. Opa, só um pouquinho, tá? Na escola bíblica nós aprendemos sobre isso. Igreja de doutrina, está errado falar isso. Igreja de usos e costumes, outra coisa bem errada se falar é isso também. Mas então, o que está sendo feito? Se aquela igreja não é de doutrina, não é de uso e costume, a igreja de Cristo é uma igreja de santificação. A igreja não tem nada de uso e costume, ela é uma igreja de santificação. Existe uma diferença, as pessoas falam besteira o tempo inteiro. Na minha igreja é uma igreja de doutrina. A minha igreja, a mulher não pode fazer isso. Meu pastor não deixa olhar a televisão. Meu pastor não deixa fazer aquilo. O meu pastor, para aí, quem vai te salvar? Você é meu pastor ou a Bíblia?
Você tem que entender a quem você está obedecendo, meu Deus. Tem gente que não sabe nem o que está dizendo. O meu pastor lá não permite, irmão. Se eu pudesse, eu seria o homem mais liberal. Ai, pastor, que isso? Estou falando a verdade. Eu pregaria totalmente o inverso do que eu prego, porque seria muito fácil aí. Eu teria uma igreja com 50 mil pessoas dentro dela. Eu teria multidões me ouvindo. Eu pregaria só o amor, que é tão bom pregá-lo. Eu pregaria que Jesus ama você, independente de você estar fazendo as coisas erradas. O Senhor é contigo. Mas não é assim. Vocês estão entendendo? Nunca fique falando meu pastor, a minha igreja, não. Porque se é a tua igreja, então é o costume dela. Se é o teu pastor, então é o costume dele. Leia a Bíblia e diga: a Bíblia diz. Eu sigo a palavra. Quem está entendendo? Não corte esse negócio aí, meus irmãos. Falando da minha igreja de doutrina, a minha igreja disso, a minha igreja... Irmãos, a igreja sempre foi, desde ela foi fundada, da sua fundação, é uma igreja de santificação. Buscar a santificação não é buscar uso de costume. Esses usos de costume você está ouvindo agora de 2000 para cá. Você não ouvia isso antes, ouvia-se falar de uma igreja santificada, de uma igreja que orava, uma igreja de jejum, uma igreja que busca, uma igreja que se envolve com Cristo, que ama Cristo, que quer morar com Cristo no céu. É isso. É simplesmente isso. Mas o ser humano é tão tocha que consegue complicar a cabeça dos outros. A igreja lá onde eu vou, meu pastor, nossa, você não pode tirar o pelo do nariz. Misericórdia, rapaz, que isso? Chegou o irmão, vai dar a paz ao Senhor, tem que virar para o lado para ver onde é que ele está. Tem coisas que são absurdos. Agora, uma igreja santa, você vai me dizer que andar pelado é andar santificado. Eu vou olhar para a sua cara e vou dar risada. Pastor, como é que tem de maior na beira da praia? Não vi nada, tomara que o tubarão te coma logo. E vem uma baleia e engula. Pelo menos vai servir para alguma coisa, para encher a barriga do bicho. Vocês estão entendendo? Não. Nós somos chamados para buscar Deus, para se envolver com Deus. Eu duvido que um homem ou mulher que está envolvida com Deus tenha tempo para o mundo. Eu não consigo entender. Eu não consigo chegar a isso. Se eu estou envolvido com o meu Jesus, eu vou saber de jogo de futebol, de jogo de bicho, eu vou saber essas coisas, de novela, de série. A série agora que está saindo é top. Não tira um minuto do joelho, é top. Vai dar o top mesmo, vai dar coisa feia. O negócio é com Cristo. O meu envolvimento é com Jesus. Eu tenho que descobrir o mundo espiritual, eu tenho que enxergar esse mundo espiritual. Tem gente que perde tanto tempo dentro da igreja, mas não conhece o mundo espiritual, não sabe que existe. Quando fala de Satanás, ele faz até o sinal da cruz. Você fala, o diabo, ai Deus, livre. Credo em cruz, sai de mim, né? Medo. Aí nem fala que ele pode entrar aqui, não fala. Por que será que são assim? É só você entender e procurar enxergar que você vai ver o porquê é assim. Porque as pessoas não querem se envolver com Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra. Quando eu venho aqui pregar em cima dessa tribuna, a primeira coisa que eu penso, oh meu Senhor, essa igreja é sua. Eu sou Deus, nós estamos aqui, precisamos comer da palavra. De repente, hoje não foi um dia muito fácil. Algumas coisas aconteceram. Tivemos que suspender a Santa Ceia por isso. Mas na próxima terça-feira vamos estar aqui tomando a ceia sem problema nenhum. É por respeito, é por ética. A gente
Respeito, claro, primeiro a Deus, pedir, Senhor, posso fazer? Posso, Senhor? O Senhor não disse nada contra. Amém, irmãos? Agora, aqueles que se envolvem com a santidade de Deus não vai estar buscando coisa errada. Você concorda comigo ou não? Nós já passamos o nosso tempo lá no mundo. Você estava lá. Você não fez tudo que o mundo fazia? Praticou? Andou? Sim ou não? Então, Jesus te chamou porque você estava cansado do mundo. Vem a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados. Nós estamos aqui, nós cansamos. É demais. Mas aí viver na igreja sem graça. Viver na igreja não dá para tomar os gorozinhos. Não dá para ver as menininhas de biquinizinho. Não dá para ver as mulheres peladas. Só minha esposa tem que ver. É só tua esposa. Porque adultério também vem pelos olhos. Jesus disse: se teu olho olhar e desejar, cometeu o quê? Pecado. Melhor entrar sem um olho no céu do que com os dois olhos para o inferno. Escolha. Escolha. Só quem está entendendo, deu uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Jesus não está abrindo uma exceção aqui. Vocês conseguem entender? Jesus diz assim, ele diz ali no versículo onde nós lemos, ele diz assim, aqui dentro dessa palavra, glórias a Deus, que no início não foi assim, né? Glória a Deus. Aqui no versículo 8, porém, por causa da dureza do vosso, então diz aqui que muitas pessoas não conseguem perdoar quando são traídas. Quem está entendendo? Irmãos, é verdade isso. Ou estou errado? Você ama uma pessoa, você dá a vida por ela ser aquela pessoa que Deus te deu, e ela te trai. Você consegue perdoar ela? Não precisa me responder agora. Tá? Tem mulheres que o marido nem traiu ela, já Deus o livre, já quer matá-lo. Onde é que você está? Você está olhando para que lado? Para quem você está vendo? Você está vendo o quê? Você está olhando para o céu? Olha para o céu agora. Para o céu, Glória a Deus. Se você não olhar agora para Jesus, você vai ter encontro com Ele agora. Glória a Deus. Vou falar a verdade. Você tem que, ou você confia no seu cônjuge ou não. Confia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A maior besteira que o ser humano faz é ter ciúmes do seu cônjuge. Glória a Deus. Nós temos que ter cuidado com o nosso cônjuge, se amá-lo, respeitar, ter cuidado. Mas não ter excessivamente o quê? O ciúmes excessivo é... Eu vou falar, posso falar? Pessoas endemoniadas são assim. Pastor, está me chamando de endemoniada? Não tem outra coisa para dizer. Glória a Deus. Você ter ciúmes do teu cônjuge excessivamente são demônios. Porque você sufoca a pessoa, você vai extrapolar, você não vai entender que essa pessoa precisa trabalhar, que ela precisa respirar, que ela precisa tomar um banho. O que você está fazendo? Abre a porta agora. Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: isso é errado. Seu cônjuge colocou perfume. Isso. Está cheirosinho para mim. Meu Deus. Não compre sabonete. Compra sabão e barra. Preferência um sabão gaúcho. Preferência uma arasquinha. É só em Porto Alegre que vai encontrar. Vocês estão entendendo? Não pode ser assim. O ciúmes leva sufocamento no casamento. Sufoca
mata, ele destrói as pessoas. O ciúmes não procede de Deus, isso aí. Procede do inimigo. Ah, mas a Bíblia fala que na tradução lá do Espírito Santo tem ciúmes. Traduz, pega uma outra tradução, vai ver dizendo que ele tem zelo. 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 Tem zelo. Quem é que não ama a sua esposa? Não precisa levantar a mão. Quem não ama o seu marido? Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Senão tem que fazer aqui o quê? Tem que casar esse novo, né? Mas eu quero dizer, tenha zelo. Zelo sim. Ah, eu tenho zelo da minha esposa, eu tenho zelo pelo meu marido. Tudo bem. Ah, se eu vejo a minha esposa com uma roupa meio assim, também não aceito que ela vai, roupa meio devotada, meio aparecendo e tal. Não, isso é zelo, não está, né? Agora, tem pessoas que se sobressaem. Sim ou não? Tem pessoas que sobressaem. Se a mulher colocar o arroz, pegar uma colher, mas você não está comendo com colher, por quê? Quem é que está te ensinando a comer com colher? A mulher colocou uma roupa diferente e já olha para ela assim, tá bonito para quem? Quem é que está te aparecendo aí? Quem que é? Não, tem gente que quebra o pau. Que brigam dentro de casa, uma hora Satanás dá risada na cara deles. O diabo diz assim, o próximo passo é o adultério agora, para mim acabar com eles. Agora é o adultério. Porque isso aí tem que ser curado, nós temos que se curar. Para não falar, né? Libertar. Tem que se libertar disso aí. Poxa. Tem que se libertar dessa coisa. Certo ou errado? Pastor, mas o senhor deu uma volta, o senhor pegou a mulher fluxo de sangue, já curou ela. O senhor foi agora lá, a mulher apedrejada, e o senhor deu uma volta na Bíblia, pelo amor de Deus, pastor, pai. Eu tenho que ir para casa tomar banho, porque hoje a mijada foi grande. Tem isso, né, seu pai? Glória a Deus! Você já viu o pastor falar duro, rindo? Eu? Essa palavra não é só para ti, é para mim. Para mim também não cometer esse erro. Eu amo a minha esposa. A minha esposa, no início lá, a gente estava assim, era diferente. Não conhecia o que a gente conhece. Agora, depois que a gente conhece, vai continuar fazendo isso. Nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Porque imagina se é um ataque de ciúmes. Eu vou saber, é agora, eu vou ligar, eu vou saber, eu vou colocar uma câmera dentro do banheiro, o que ele está fazendo, eu vou lá, e Jesus vem. E ela fica, Jesus vem. Vai voltar de novo, Jesus veio aqui. Fica aí com teus ciúmes. Fica aí com a tua loucura. Você nunca deixou de te libertar? Não adianta nós profetizarmos e pregarmos no mundo. Nós temos que nos libertar deste mal, que esse mal não provém de Deus. Por destruir o nosso lar, nossa família, por uma porcaria lançada pelo inimigo. Eu pergunto isso para vocês. E aí fala aqui na palavra que procede isso de uma dureza do coração. Vamos ver a restante para terminar, porque tem gente já orando, Senhor, faz ele parar. Mas eu só estou falando da palavra, não estou falando mais nada. Pastor, eu estou pensando em namorar, pastor. E se eu sentir ciúmes, é diabo? Pastor, se eu ver ela olhando para lá assim, e eu estou dentro da igreja, não, a pessoa tem que, dentro do culto, o único namorado, nosso amor é Jesus. Chegou na igreja, teu amor aqui é só Ele. Diria assim, não é verdade, evangelista? É só para Ele, é tudo é Ele. Vocês estão entendendo? Eu tive igrejas que acabou com o mundo. Tem um ataque de ciúmismo
endemoniou, acabou com a igreja, acabou com o culto da igreja. Ele tem 2 olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja assim, quando a pessoa quer fazer coisa errada, ela não faz na frente do cônjuge. Ou eu estou errado. A pessoa quer praticar o erro, ele não vai ficar fazendo na frente do cônjuge. Ele vai fazer aonde? Aonde? Você até bico, aonde? Escondido. Glória a Deus. Glória a Deus. O ser humano pegou essa prática de Adão. Adão, onde é que tu está? Adão! Glória a Deus. Você entendeu? Aí ele se aparece, estou atrás da árvore. Está te escolhendo aí por quê? Estava errado, né? Não estava fazendo coisa errada? Estava ou não estava? Por isso que tem gente que não dá glória, nem toca. Tem gente que fica me olhando assim, ó. Eu entendo, mas é a palavra, eu tenho que te explicar. Eu tenho que ensinar para vocês isso, não posso fugir, eu vou parar. Graças a Deus. No princípio não foi assim. Verso 9, vamos lá. Olha dentro da palavra comigo, por favor. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, quem diz mais, vírgula? Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo? Jesus está dizendo que qualquer que repudiar a sua mulher, aí ele diz o quê? Não sendo por causa da imoralidade, da prostituição, da fornicação, ou do adultério. O que está dizendo aí? Então dá a entender o quê? O que Jesus está dizendo aqui? O que dá a entender o que Jesus está dizendo? Que existe um ponto, né? Que é onde se entende, mesmo que as pessoas não aceitem, mas lá naquela igreja lá, diz que a pessoa só vai ter que ficar sozinha. Então, aí, o resto da vida, né? Não, mas ele não caiu em pecado. Quem caiu em pecado foi o cônjuge. Quem está entendendo? Quem é que tem que ficar sozinho? Aquele que está inocente ou aquele que praticou o pecado? O que não praticou o pecado, ele deve repudiar a pessoa, é o que está dizendo ali. Mas se você ler um pouco antes, nos versos que eu li antes, existe um porém. Por quê? Porque dificilmente as pessoas conseguem perdoar. Vocês entenderam? O certo seria fazer o quê? Perdoar. Vocês entenderam? O certo é perdoar e continuar a vida com aquela pessoa, mesmo depois que ela fez isso para mim. Isso mesmo. Quem entendeu? Mesmo depois que essa pessoa praticou isso, você deve perdoar. Mas por causa da dureza do coração do homem, o homem não consegue perdoar. Eu li um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Alguns dizem que é de Deus, outros dizem que é de Deus. Não. Cada um lê, né? Que achar que é bom para ti. E eu li uma história dentro daquele livro que fala de uma mulher que o marido a traiu, o marido pecou, e ela, sendo uma mulher, dizia ser uma mulher muito santa, uma mulher de Deus, o marido confessou, pediu disciplina, pediu perdão para ela, cometeu aquele erro, pediu perdão e ela não perdoou ele. E ele insistiu muitas vezes pedindo perdão, passou anos pedindo perdão para ela e não aceitou o perdão dele. Aí o que ele fez? Já que ele estava condenado, para ela, ele já não era mais ninguém, ele continuou no mundo. Vocês entenderam? Só que ele foi e conviveu com aquela mulher que tinha adulterado e foi viver a vida dele com aquela mulher adúltera. E ela sempre aquele jeito dela: eu sou santa, eu sou melhor que ele é um lixo, eu sou uma mulher de unção, de poder, de oração, disso. E será que era tudo isso? Será? Você já leu esse livro, né, Jonas? Você lembra dessa história? Essa moça, essa mulher?
O que aconteceu com essa mulher? A mulher um dia viu, passou o tempo, ela sem aquela postura na igreja, mas ela viu o marido com aquela outra mulher. E ele estava vendo bem. E ela não aceitou. Ela começou a ficar indignada. E aí ela começou a fazer o quê? Ah, já que ele está me traindo, já que ele está praticando isso, agora é minha vez de se vingar dele. Vou me vingar. O que ela fez? Ela começou a derrubar os irmãos dentro da igreja. Aí derrubava um, derrubava outro, ficava com um irmão, adulterava com o outro. Não seria mais fácil ela ter perdoado ele? Sim ou não? Era mais fácil o perdão. Mas ela não quis praticar o perdão. Ela se mostrou perante toda a igreja que ela era uma pessoa íntegra e o marido era uma pessoa, um lixo. No final da história, quando ela se viu, ele adulterou, pegou uma vez só. E ela com quantos pegou? Com vários. Aí o que ela fez? Ela foi lá e tirou a vida do marido, tirou a vida da mulher e depois tirou a sua própria vida. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui sobre a dureza do coração? É por causa da dureza do coração. Aí ele diz: eu digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete. Vocês entenderam? Aleluia! Então, se ele foi traído, ele tem que dar uma carta de repúdio, no caso do divórcio que nós conhecemos. E aí ele pode casar com outra pessoa, isso mediante o que diz a palavra que nós lemos. Alguns entendem totalmente diferente disso. Mas aqui tem dois entendimentos. Vocês conseguem entender as duas formas? O primeiro é que aplique o perdão. Jesus ensinou isso. Nós devemos aplicar o perdão, perdoar a pessoa. Mas se uma pessoa não consegue perdoar, fica difícil de perdoar. Então ele vai fazer o quê? Jesus disse: então dê a carta de repúdio. Agora aqui também diz que aquele que cometeu o ato, se casar com outra pessoa, ele está adulterando com a outra pessoa. Olha que complicada essa situação. Por isso muitos pastores têm medo de falar essa palavra. Mas não tem complicação. A complicação não está da forma de nós entendermos, e sim na forma de aplicação. A aplicação é essa: haja com perdão. Esse é o ensino. Perdoe. Esse é o ensino de Deus. Perdoa. Muitas pessoas só estão vivas porque perdoaram. E muitos homens de Deus só estão em pé porque houve alguém, algum cônjuge, que teve coragem de dar o perdão e dar o seu voto de confiança e nunca mais foi traído. E foi abençoado por Deus. Agora, a Bíblia diz, a palavra de Deus aqui nos deixa claro, glórias a Deus, que quem casar com a repudiada também comete, e isso não vai ser tirado da Bíblia. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Eu vou encerrar porque o tempo ali já se foi. Eu acredito que até aqui vocês já puderam aprender alguma coisa, não é verdade? Eu sempre, quando eu vou tratar um assunto para os obreiros que estão aqui, os homens de Deus que estão aqui, sempre procuraremos falar sobre o perdão, não sobre o divórcio. Eu sempre vou tentar aplicar ao coração das pessoas que eu estou tratando sobre o perdão. Perdoa. Perdoar é mais fácil do que você dar uma carta de repúdio. Porque se nós estamos tentando ganhar almas, nós estamos, pastor, mas é fácil que não aconteceu com o senhor isso. Quem disse que não aconteceu comigo? Quem disse isso? Glória a Deus. Na verdade, eu teria que perder a minha salvação ou ficar só. A minha esposa, eu estou falando antes de ser cristão, eu pratiquei muitas coisas ruins, mas a minha esposa dizia assim: eu quero ele, é ele que eu quero, eu vou lutar por este homem.
mesmo eu cometendo atos ilícitos e inapropriados, mas eu não conhecia Deus. Vocês entendem? Não depois do conhecimento divino. Depois que nós conhecemos a Deus, nós não vamos praticar esse tipo de coisa. Amém? Mas se eu estou hoje aqui, em cima dessa tribuna, vocês conseguem entender o que o pastor está dizendo? É porque a minha esposa, mesmo quando eu estava lá no mundo praticando esse tipo de pecado, a minha esposa teve a coragem de me dar o perdão, para que Deus pudesse trabalhar em mim, me transformar no que eu sou agora, e eu estar aqui poder dizer para as pessoas que o perdão é o melhor a fazer. O perdão pode transformar pessoas. Jesus perdoou ela. A traição daquela mulher não foi só com o cônjuge dela, mas foi com Deus também. E com Deus como funcionou? Eu te perdoo, vai, não peques mais. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Com Jesus veio o perdão, Jesus perdoa. Quantas vezes você já adulterou contra Jesus? Quantas vezes você já pecou contra Jesus? Quantas vezes a humanidade peca contra Jesus, pastor Fábio? E Jesus continua a fazer o quê? Perdoa. Israel quantas vezes se prostituiu com outros deuses? Israel quantas vezes abandonou o seu Senhor? Israel quantas vezes negou o seu Deus? E o Senhor sempre perdoou. Vocês estão entendendo? Porque a aplicação certa é o perdão. Porque o perdão pode, aquele que está sendo perdoado pode ser o quê? Transformado por Deus. É isso que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Eu quero dizer para você que todas as palavras vindo da minha boca, nenhuma procede de mim. Eu quero deixar claro isso para que você saiba. Porque hoje foi um dia bem difícil. Chegando aqui com uma situação difícil. Até chegar aqui não foi fácil. Glórias a Deus. Aleluias. Havia um carro na minha frente e eu estava acompanhando esse carro. O caminhão estava do lado esquerdo, do lado errado. Nós demos sinal para o caminhão não saiu do seu lugar. Ele continuou indo por aquele lugar. Como eu estava já na faixa da direita, eu continuei indo na faixa da direita com aquele outro carro que saiu de trás do caminhão e foi para a faixa da direita. O caminhão jogou o carro para fora da pista. O caminhão jogou o carro para fora da pista, meus irmãos. E eu estava atrás daquele carro. Quando eu vi o caminhão fazer aquilo, eu saí daquela área onde o caminhão estava e me coloquei na outra posição. Saí e vim para o lado da esquerda. Passei e ainda buzinei para ele entender que tinha um carro que ele tinha jogado para fora da pista. E ele ainda buzinou bravo para mim. Estou dizendo para ele, olha o que você fez, você jogou um carro para fora da pista. E ele bravo. Quando chegou na Lactobon, bicicleteiro, vindo na mesma direção que o carro está vindo, sem nenhuma iluminação, nada, nenhum sinal de nada. Você acha que é fácil chegar aqui? Pergunto para minha esposa, o último culto que eu saí daqui, um carro quase bateu na nossa traseira, só nós na pista. Não tinha ninguém mais na pista, só nós. E eu falo para os irmãos, como é difícil. Todo dia uma aprovação para chegar a esse culto. Mas eu quero dizer a você que está aqui, valorize os ensinos, valorize as palavras, valorize aquilo que Deus está te dando, por favor. Deus tem falado que vai nos mandar mais longe, e que Deus mande a gente aonde Ele quiser ir, que Ele quer que eu vá. Sabe por quê? Porque esses ensinos que vocês estão ouvindo aqui, você não vai ouvir em outro lugar. Quem está entendendo? Você não vai ouvir em outro lugar. Não é porque aqui é melhor, não porque aqui nós estamos. Nosso propósito é esse, é a palavra. É a palavra, é Jesus. Quem vai nos salvar? Diga bem alto o nome dele. Jesus. Quem quer você? Jesus. Quem te perdoou? Jesus. Oh glória, é isso. Por isso nós estamos aqui. Eu faço toda a força que fazer, porque eu amo Jesus e eu quero Jesus na minha vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Glória a Deus, vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus.